É isso, estamos prontos para começar um dos tópicos mais relevantes de história do Rio Grande do Norte, a nível nacional, a nível de história do Brasil e mundial. Por quê, professor? Porque chegou a hora de bater um papo sobre Segunda Guerra Mundial. Famoso conflito entre as potências da época, de 1939 a 1945, que teve como epicentro a Europa, toda a problemática da expansão nazifascista e a resposta dos aliados, mas que acabou também impactando, interferindo em grande parte das continentalidades, beleza? Incluindo a Ásia, incluindo a África, incluindo a América. E aí vamos entender sobre que contexto participa o Brasil e sobre que contexto participa o Rio Grande do Norte, principalmente a cidade do Natal, mas não somente Natal, tá bom? Então temos aí o Nordeste em guerra, o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. Os aliados, formado aqui por Inglaterra, formado aqui por França, mais tarde entrando a União Soviética e depois também entrando, os Estados Unidos, tá? Do outro lado estavam aqui as forças do eixo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão, tá? Então essas forças estavam diretamente em confronto. O Brasil iniciou o conflito adotando uma postura inicial de neutralidade, de acordo com os costumes populares. O Brasil havia optado por ficar simplesmente em cima do muro, mas pressionado por ambos os lados devido sua posição estratégica e recursos naturais. Eu queria chamar a atenção de vocês é que para muitos analistas, historiadores, era quase que natural um alinhamento de Getúlio Vargas com as forças do eixo, professor. Por quê? Porque durante o Estado Novo de Getúlio, de 37 a 45, Getúlio tinha uma característica de governo muito autoritária, clarissimamente de inspiração fascista, e se entendia que do espectro ideológico Getúlio sintonizasse seu governo muito mais com o eixo do que com os aliados. Mas a verdade é que, em matéria da política externa, Getúlio assumiu uma posição extremamente pragmática, ou seja, buscando, barganhando algum tipo de interesse para setores estratégicos nacionais. Então eu quero a atenção de vocês aqui, para destacar a importância do litoral nordestino, mas antes de qualquer coisa, o Brasil começa neutro, mas em 1942, o que é que acontece em 42, gente? O Brasil declarou apoio aos aliados, fazendo com que Getúlio surpreendesse aqueles que acreditavam que pesaria o viés ideológico, né? Getúlio declara apoio aos aliados e, quando eu falo aliados, as negociações getulistas com os Estados Unidos. Cabe lembrar aqui para todo mundo que os Estados Unidos estimulava a tal da política da boa vizinhança, né, gente? Uma famosa e conhecida política, certo? Uma famosa e conhecida política marcada, tá bom? Por uma aproximação cultural entre Estados Unidos e países da América Latina, incluindo o Brasil. Lembramos tanto a questão do entretenimento, né? Quando o animador Walt Disney chegou a fazer uma visita ao Brasil. Aliás, produziu também o cenário de um filme, o filme Alô Amigos, e até projetou um personagem, né? Que é justamente o Zé Carioca. Além da política da boa vizinhança, os americanos também estão vinculados nesse contexto ao financiamento de um complexo industrial de base fundamental para a industrialização varguista, chamado de CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, galera. Estamos falando da nossa Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional, tão importante, tão basilar
na questão da indústria de base, ou seja, daquele complexo industrial que fornece insumos para outras cadeias fabris, para outras cadeias da indústria. Então, veja que o governo brasileiro estava tratando de questões estratégicas de sua economia interna, utilizando a potencial participação na guerra como um elemento de barganha, de interesse, né, político, ideológico e estratégico naquele contexto. Tá bom, gente? E é nesse cenário de apoio aos aliados que o Rio Grande do Norte, especialmente Natal, tornou-se um ponto, olha, gente, estratégico para o controle do Atlântico Sul. Vamos usar termos mais técnicos, ó. Havia a famosa rota Natal-Dakar. Esta rota aqui era uma rota estratégica para defender o Atlântico Sul, sobretudo diante das iminentes notícias que Hitler poderia ter imediato interesse de expandir uma dominação já muito forte no norte da África, no sentido atlântico, no sentido da América. É então que este ponto estratégico acabou sediando as bases, né? Eu quero destacar o campo de Parnamirim, o Parnamirim Field, localizado na época na cidade do Natal, porque Parnamirim ainda não era um município como hoje assim é reconhecido. Este foi um dos principais campos de aviação do planeta para os padrões da época. Milhares de soldados americanos desembarcando no Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, pelo período aí que vigeu, né, que teve vigência, melhor dizendo, corrigindo, né, pelo período que teve vigência a ocupação americana no Brasil durante a Segunda Guerra. A região, então, fica conhecida como trampolim da vitória. Por quê, professor? Porque ela permitia uma articulação das operações aliadas, uma articulação tanto com a África, chegada rápida à África, e potencializando a chegada à Europa, né? Então, a posição geográfica privilegiada era decisiva para os interesses estratégicos dos aliados. Mas eu queria chamar, que inclusive está aqui, Natal conectava Estados Unidos, a Europa e a África. Eu queria chamar a atenção a um fato histórico de grande importância ocorrido no ano de 43. Gente, isso aqui é chamado como a Conferência do Potengi, que foi um encontro aqui entre nada mais, nada menos do que Franklin Delano Roosevelt, certo? Que veio a Natal, e o presidente brasileiro Getúlio Vargas. Roosevelt e Vargas se encontraram em Natal, conheceram as instalações, o famoso passeio de Jeep, tão consagrado, né, na historiografia, nos principais livros didáticos de história. E esse encontro selou uma participação, olha o que eu vou dizer, uma participação muito mais efetiva do Brasil na Segunda Guerra, hein, gente? Olha que chegou a hora da cobra fumar. O Brasil enviou a FEB, a FAB, ou seja, acompanha, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Portanto, Natal teve uma participação decisiva, muitos militares, muitos natalenses foram combatentes na Segunda Guerra Mundial, participaram de batalhas históricas como aquelas do sul da Itália, do qual as tropas brasileiras foram tão importantes. Natal era um centro também de reabastecimento, né, das operações das tropas que rumavam para a Segunda Guerra Mundial. Portanto, tivemos uma importância, como já dissemos, estratégica, geográfica, fundamental para selar os rumos da Segunda Guerra Mundial. E aí eu queria tratar um pouco dos impactos da presença americana, né? Por quê? Porque os americanos trouxeram não só equipamentos militares, mas trouxeram também impactos da ordem cultural. E aqui eu posso destacar a questão dos hábitos, né? Os hábitos cotidianos, desde um consumo, por exemplo, de cigarro, muito praticado pelos soldados, por aqueles que vinham servir aos americanos que vinham dos Estados Unidos, por atrizes que vinham fazer shows
aqui na cidade do Natal, que tanto fumavam, impactando aquela ideia da posição social, né, do indivíduo que utilizava do consumo do tabagismo naquele período, que era tão potencializado, né, nos hábitos daquele período, certo? Nós temos também as questões relativas à alimentação, a alimentação mais industrializada, o consumo até de comidas enlatadas. Fala-se até de uma primeira cidade, a cidade do Natal, a consumir refrigerante e Coca-Cola, por exemplo. Existem alguns indícios dessa referência, tá bom? Além disso daqui, nós temos que lembrar a questão da cultura, do vocabulário, de palavras e expressões que irão surgir derivadas dessa presença. Vocabulário, que é um U, né? Ó, vocabulário que foi impactado. Que mais, professor? Nós temos também um impacto sobre a vestimenta, o modo de se vestir, o uso do jeans, por exemplo, tá? O redimensionamento dos aspectos de lazer, da prática de esportes como basquetebol, voleibol, ou seja, a miscigenação. Gente, o impacto cultural americano, ele foi muito forte, muito forte. Tem muitos Washingtons e Roosevelts por aí em Natal, que foram fruto dessas relações da nossa cidade com a presença americana, tá? Tivemos alguns impactos positivos, as melhorias do âmbito da infraestrutura, da circulação de bens, tá? Aqui eu posso mencionar as estradas, posso mencionar os oleodutos, posso mencionar as próprias bases, certo? As próprias bases. E na circulação de bens, evidentemente, toda a gama da cadeia de serviços, consumo, comércio foi diretamente impactado. Nós precisamos também ter essa visão. A abertura de estradas para o litoral, a famosa estrada que muitos referem-se como a primeira pista asfáltica da história do Brasil, conectando a cidade do Natal até o campo de Parnamirim, o Parnamirim Field, a estrada conhecida como a Parnamirim Road, né? Olha só quanto, quanta coisa interessante que estamos aprendendo aqui hoje. Mas também impactos negativos, um custo de vida muito alto, a inflação resultante da circulação da moeda muito mais valorizada, uma resistência de parte da população aos impactos da presença americana. E olha que essas informações mais tensas, elas eram por muitas vezes censuradas, né? O governo de Getúlio Vargas, que na época tinha um viés mais ditatorial e controlador da informação, tentava ocultar e silenciar o medo que sentia-se a população, os treinos de guerra tão impactantes como os blackouts, as dificuldades econômicas impactadas com todo aquele cenário inflacionário e a imprensa censurada, né? Ninguém permitido a realmente explorar criticamente este contexto. Uma outra questão que não pode aqui passar, né, despercebido são os impactos também, ó, do fim da guerra. Por quê? Porque o fim da guerra produziu sobre a cidade do Natal uma certa sensação de abandono, né? Porque toda aquela operação, toda aquela intensidade de circulação de estrangeiros foi do dia para a noite cessada e a cidade viveu momentos difíceis de retomada de sua normalidade, sobretudo em função do que estava circulando em toda a economia, né? Então, nós tivemos sim um cenário dificultoso, principalmente com relação aos custos de vida que já havíamos comentado anteriormente. Então, muito cuidado com essa temática da participação do Rio Grande do Norte no contexto da Segunda Guerra Mundial. Fica ligado nisso, assunto importantíssimo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos para o tópico seguinte. Isso mesmo, vamos para o tópico seguinte. Mas antes vamos resolver aquelas questões, ó, questões aqui na tela para você dominar o assunto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o interesse estratégico no Nordeste brasileiro por parte dos aliados se deve principalmente à proximidade com o Canal de Suez? Não. A presença de reservas de petróleo? Também não, né, gente?
A localização privilegiada, correto, para a travessia aérea e marítima rumo à África e à Europa. A letra C, ela é inquestionável. A existência de colônias alemãs já sabemos que está incorreto, como também a produção local de armamentos. Não, havia a exploração mineral da xelita lá em Currais Novos para o fomento ao tungstênio e, assim, abastecer a indústria armamentista não local, mas em outras regiões, tá bom? Então, a questão número 1, a resposta certa só pode ser a letra C. Questão 5, dos efeitos sociais da presença americana em Natal na Segunda Guerra Mundial foi o aumento da inflação, ok, corretíssimo, as tensões culturais com a população local. Gente, a letra A já não tem como a gente reclamar, não é verdade? Redução do preço dos aluguéis e alimentos? Não, houve aumento dos preços. Fim da censura? Falso. O Brasil vivia a época da ditadura do Estado Novo. Bastante controle sobre os meios de comunicação. Letra D, ocupação militar da cidade pelo exército, americano e não brasileiro. A nacionalização de empresas estrangeiras, também não. Então, ó, tranquilaça, marca a questão número 5, a letra A, e corre para o abraço. Chegou a hora de avançarmos sobre mais um tópico, sobre mais um ponto importante. Vamos falar da participação do Rio Grande do Norte durante a chamada ditadura civil-militar de 64 a 85, mas atendendo ao que o edital está pedindo, ou seja, falando sobre repressão, a relação entre ditadura e anticomunismo, espionagem, repressão ao movimento estudantil. Vamos juntos? Vamos juntos que vai dar certo. Em primeiro lugar, o regime ditatorial, ele ocorre no Brasil entre 1964 a 1985. São 21 anos de regime da chamada ditadura civil-militar. É muito importante você lembrar que os militares, eles disseminavam uma narrativa de quê? Abre aspas, de que o Brasil atravessava um perigo, venham comigo, comunista. Esse era o discurso, né, gente? Era o discurso da chamada doutrina, olha só, a doutrina de segurança nacional. Professor, sobre o que falava a doutrina de segurança nacional? Essa doutrina defendia que as determinadas ideologias nocivas, ou até conhecidas como subversivas, elas ameaçavam a segurança nacional do país, algo muito subjetivo, a grande verdade é essa, e que fundamentava-se as medidas de exceção, as medidas repressivas, as medidas de que se falava estar protegendo esta pretensa segurança nacional, certo? Então, em nome desse discurso, muitos grupos acabaram sendo fortemente reprimidos, perseguidos politicamente e alvo, é claro, do aparelho de repressão. Tratando do contexto estadual, o Rio Grande do Norte vivia nessa época o governo de Aloísio Alves. Aloísio Alves, que havia sido eleito numa campanha super disputada em 1960, vai governar o Rio Grande do Norte até 65 e o governo Aloísio Alves era um governo que possuía boas relações, olha só, com os Estados Unidos. No contexto da chamada Guerra Fria, tá? Importante você lembrar disso. Os americanos escolheram locais na América Latina para combater o comunismo, injetando recursos, injetando capitais, certo? E a cidade do Natal, o estado do Rio Grande do Norte, foi um desses espaços que recebeu investimentos americanos para um posicionamento favorável ao governo americano, ao capitalismo. Então, o governo Aloysio recebeu muita verba do governo americano, isso antes da ditadura militar, e acabou promovendo algumas realizações, como a construção do Conjunto Habitacional Cidade da Esperança, a fundação da COSERN, da Telerne, a construção do Hotel Reis Magos, do
da Fundação José Augusto, enfim, de diversas realizações que foram aqui promovidas. Mas em 1964, nós tivemos, deixa eu puxar aqui para baixo agora, ó, nós tivemos em 64 o estabelecimento do regime militar. E aí nós precisamos entender a posição e o papel do Rio Grande do Norte nesse processo. No governo Aloysio, nós tivemos um apoio do governo local, um apoio de Aloysio, do governador, pelo menos um apoio inicial, mas também apoio do maior rival de Aloysio Alves, hein, gente? É claro que eu estou falando do ex-governador, antes de Aloysio, né, o governador anterior era Dinarte Maris, que já era aliado, que era ali o tutor de Aloysio Alves, só que Aloysio rompeu com Dinarte na campanha de 60, lançando, portanto, sua candidatura própria. Dinarte Maris, que era o então governador, não podia se candidatar porque não era permitido reeleição, apoiou Djalma Marinho, Aloysio venceu. Só que ambos apoiam a ditadura militar. É sobre isso, tá? Enquanto alguns grupos apoiavam, certo? O Rio Grande do Norte foi palco de quê, galera? De perseguições. Perseguições a agentes públicos, a funcionários, perseguições a políticos, como o exemplo do Djalma Maranhão, não é Djalma Marinho, é Djalma Maranhão, certo? Djalma Maranhão havia sido, deixa eu chamar a atenção para vocês, idealizador de uma conhecida campanha educacional chamada De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Nessa campanha, Djalma defendia a erradicação do analfabetismo através de espaços improvisados, uma campanha de alfabetização crítica e popular, que era entendida mais tarde pelos militares. Essa campanha foi do início da década de 60. A partir de 64, experiências como a campanha de Pé no Chão, elas eram interpretadas pelos militares como um movimento conspiratório, como uma ameaça comunista, como articulação subversiva contra a segurança nacional. Assim também aconteceu com uma campanha educacional lá em Angicos, a famosa experiência das 40 horas de Paulo Freire, chamado Método Paulo Freire, também de alfabetização. Essas duas campanhas mais críticas e populares, portanto, foram rejeitadas pelos militares quando eles assumiram o governo aqui no Rio Grande do Norte. Então, muitos políticos, como Djalma Maranhão, foram perseguidos, deputados também. Nós tivemos estudantes, como Luiz Maranhão, como a figura do Emanuel Bezerra, que nós vamos falar em poucos instantes, certo? Grupos ligados à imprensa um pouco mais crítica, combativa, também perseguidos, e até servidores, né? Até servidores públicos, professores, né? Então, assim, o âmbito educacional foi um dos alvos mais intensos praticados, utilizados aqui pelos militares. Aqui, durante a chamada ditadura militar, nós tivemos uma perseguição frequente, o que repõe um pouco uma visão deturpada da historiografia tradicional do Rio Grande do Norte, que afirmava não ter o Rio Grande do Norte vivido grandes intensidades, né, uma grande mentira. Houve sim perseguições no Rio Grande do Norte, certo? A opositores sob pretexto do combate ao comunismo, tá? Instituições educacionais como o FRN, Colégio Ateneu e o Instituto Padre Miguelinho foram alvos aqui constantes de espionagem. Lembrando que o órgão especialista na espionagem durante a ditadura militar, este órgão se chamava de SNI, o Serviço Nacional de Informação. Era um órgão que se articulava com os outros, com as demais estruturas do aparelho, olha só, do aparelho repressivo, certo? O aparelho repressivo da ditadura, que era praticado aqui por institutos, por departamentos como o DOPS, mais estadualizado, e o DOICODE, que tinha uma atuação mais presente na esfera nacional, mas também tinha influência sobre os estados. Então, diversos dossiês eram praticados contra estudantes, professores,
militantes, a atuação dos arapongas, indivíduos sob disfarce, né? Estavam ali à paisana, sempre monitorando o cotidiano e por vezes até manipulando, criando provas falsas contra os opositores ao regime. Portanto, a indicação de repressão e vigilância estava a níveis considerabilíssimos, tá bom? Aí eu tenho a figura do Emanuel Bezerra, um líder estudantil preso no momento mais difícil da ditadura militar. Isso aqui é o auge dos chamados anos de chumbo, quando a força de repressão da ditadura havia atingido níveis muito, muito altos. Por quê? Porque um ano antes havia sido criado o Ato Institucional número 5, em 68, dia 5 de dezembro de 68. O autoritarismo ele foi aprofundado por um grupo que havia assumido o poder, representado no presidente Costa e Silva, o chamado Grupo da Linha Dura. Esse era um grupo que defendia o que nós chamamos de recrudescimento. O que é o recrudescimento? É a intensificação, o aprofundamento das práticas autoritárias. O primeiro presidente, Castelo Branco, já imprimiu diversas medidas autoritárias, mas ele não fazia parte da linha dura. Quando Costa e Silva assume o poder, o índice de repressão chega a níveis muito altos. Veja o AI-5, que retirou garantias como o direito a habeas corpus para crimes políticos, chegou a fechar o Congresso Nacional, e o movimento estudantil foi alvo, duramente reprimido por aqui. Sobretudo após uma missa em homenagem ao jovem Edson Luiz. Esse jovem aqui, ele foi morto no Rio de Janeiro, virou aí um nome de repercussão nacional, certo? Esse jovem morto no Rio de Janeiro, em 1968, certo? Ele estava sob protesto, ele estava protestando contra as condições de alimentação do restaurante universitário da UFRJ, o restaurante do Calabouço. Tivemos uma repressão tão intensa que o Edson acabou morto nos confrontos com a polícia e a sua morte virou um símbolo para o movimento estudantil, para a União Nacional dos Estudantes, que logo iria articular a chamada Passeata dos 100 mil. Aqui em Natal, houve uma missa de homenagem a Edson Luiz e protestos também no restaurante universitário da UFRN, que acabaram de maneira muito tensa e reprimida pelas forças militares. Voltando para a figura do Emanuel Bezerra, além de ter sido preso em 69, foi libertado em 70, mas no início da década de 70 ele entrou para a chamada luta armada. O que era a luta armada, professor? Era uma experiência de resistência contra a ditadura, associada a ideologias socialistas, que queriam resistir militarmente, armadamente, contra o regime. Mas como? Promovendo atentados, assaltos, saques, sequestros de grupos estratégicos. Era um clima muito tenso, né? E, obviamente, né, violento. Portanto, era aí parte do cenário que se observava durante a ditadura militar. Tivemos em 65 o governo eleito Valfredo Gugel com apoio de Aloysio Alves e em 60 e a partir da década de 70 surgiriam os governos biônicos, governos indicados pelo regime para que fossem eleitos apenas pela Assembleia Legislativa, né, gente? Tivemos como governos biônicos que não eram eleitos pelo povo, Tarcísio Maia, antes de Tarcísio, Cortês Pereira, Tarcísio Maia inaugurando a trajetória política dos maias no Rio Grande do Norte e Lavoisier Maia também no final da década de 70. São os três governos biônicos, Cortês, Tarcísio e Lavoisier Maia, tá bom? A partir da década de 80 nós tivemos a volta dos governos eleitos, com José Agripino e Geraldo Melo na década de 80. Zé Agripino voltou a ser eleito governador no início da década de 90 e Garibaldi Filho foi governador eleito em 94 e reeleito, a primeira reeleição em 98. Mais tarde nós tivemos os governos de Vilma de Faria, que foi eleita em 2002 e reeleita em 2006. Em 2002 vencendo Fernando Freire, em 2006
acabou derrotando o próprio Garibaldi Filho. Em 2010 foi a vez de Rosalba Cialini, de Mossoró, vencer a campanha contra Iberê Ferreira de Souza. Rosalba se tornou governadora do estado, mas não buscou ali a reeleição em 2014, que foi, portanto, vencida por Robson Faria, que já havia sido vice de Rosalba Cialini, mas rompeu com a governadora com 6 meses de mandato. Robson venceu Henrique Eduardo Alves no segundo turno, governou por 4 anos, mas não conseguiu sua reeleição em 2018, não chegou ao segundo turno. O segundo turno foi disputado por Fátima Bezerra e Carlos Eduardo Alves. Fátima Bezerra venceu Carlos Eduardo Alves para o governo do estado, Fátima que já era senadora, e a governadora foi reeleita em 2022, vencendo Fábio Dantas. Ok, gente? Então estamos aí nesse quadro dos governos do Rio Grande do Norte. Bateria 23, questão número 1. A ditadura. Durante a ditadura de 64 a 85, o governo federal justificava a vigilância sobre os movimentos sociais, especialmente estudantis, com o argumento de quê? De impedir a infiltração comunista e preservar a segurança nacional. Ó, esse era o discurso dos militares. De fato, a letra A está adequada. B. Combater o tráfico de drogas nas universidades. Não era essa a narrativa, o discurso. Fortalecer o sistema educacional, longe disso, tá? Substituir lideranças estudantis por militares treinados também não. Bolsas acadêmicas de forma alguma, tá? Veja que as demais alternativas não fazem tanto sentido. O movimento estudantil potiguar sofreu dura repressão a partir de 64, principalmente porque era apoiado diretamente por tropas soviéticas. Também não é para tanto, tá? Havia uma articulação, sim, crítica ideológica, com inspiração socialista de parte desses grupos, mas não diretamente apoiado pela União Soviética. Era articulado, politizado, influenciado por experiências como as 40 horas de Angicos, e isso da campanha de alfabetização do Paulo Freire lá em Angicos. Ó, a letra B faz todo sentido. E isso era, resistido pelos militares, né? Promovia ocupações pacíficas de igrejas e espaços religiosos. Também não. Representava um movimento apolítico, pelo contrário, um movimento politizado. Recebia financiamento direto do governo. Não. Quem o governo financiava era o governo do estado, não os estudantes, tá? E não teria sido isso também o motivo de sua repressão. Gente, gabaritão aí, letra B de bola. E aí, nós chegamos, certo? Em conjunto aqui com vocês, nos tópicos finais do nosso programa de estudos de História do Rio Grande do Norte. A redemocratização, a luta dos povos originários e das comunidades quilombolas, certo? Muita atenção com esse desfecho aqui do andamento do nosso curso, tá legal? Então nós tivemos o fim da ditadura. A partir de 85, surge uma transição democrática recheada de dificuldades e desafios, certo? Desafios no tocante à tentativa de estabelecer uma nova ordem democrática, certo? Antiditadura, mas também, olha só, necessidade de combate, certo? À crise econômica, principalmente as crises inflacionárias herdadas da ditadura militar. Tancredo Neves foi eleito presidente da República em 85, vencendo Paulo Maluf na disputa eleitoral, mas morreu antes da posse. Zé Sarney assumiu a presidência, ele havia sido vice-eleito, num clima de certa frustração, porque Sarney havia passado grande parte da ditadura, de algum modo, associado ao regime. No Rio Grande do Norte,
foi eleito Geraldo Melo, primeiro governador eleito já dentro do período de redemocratização. A nossa Assembleia Constituinte, formada a partir de 86, e que culminou na Constituição de 88, foi formada por 559 parlamentares eleitos, responsáveis por redigir e mais tarde promulgar a Constituição. Essa carta constitucional ficou conhecida como a Cidadã, muito lembrada a figura aqui do Ulisses Guimarães, né, o senhor diretas. Ulisses era o presidente da Câmara Federal, que teve amplo destaque na defesa desse processo redemocratizante simbolizado pela Constituição de 88, garantindo assim direitos fundamentais, liberdade de expressão, organização sindical, voto universal e participação popular. Dos nossos deputados constituintes do Rio Grande do Norte, destaque aqui para a deputada Vilma Maia, que foi mais tarde governadora, conhecida como Vilma de Faria, certo? Destacou no plenário as questões como justiça social, salário mínimo digno, estabilidade do emprego e o direito à greve, ou seja, dinâmicas que não eram garantidas durante a ditadura militar. Ulisses enfatizou o repúdio, né? Ulisses foi duro contra as heranças da ditadura, disse que tinha nojo à ditadura militar, tentando criar um texto que fosse redentor do país diante de grandes dificuldades. O texto avançou sobre muitos temas, mas não eliminou, né, a questão da desigualdade social. A cidadania passa a ser pensada, né, como prática ativa e crítica. Sobre povos indígenas, aqui é mais para endossar o que já foi estudado, tá bom? A necessidade de desconstruir o mito da ausência dos povos indígenas, daquele desaparecimento que nunca foi real. Sustentou-se um discurso que não existiu indígenas no Rio Grande do Norte, isso é falso. A presença indígena é negada institucionalmente por séculos, mas resiste culturalmente e não só culturalmente, como concretamente, territorialmente, certo? Povos indígenas contemporâneos, como os famosos povos Mendonça do Amarelão, reafirmam sua identidade e vínculos ancestrais com o território potiguar. Lembrando que esses povos, eu posso acrescentar, além do Mendonça Amarelão, posso falar dos caboclos do Açu, certo? Os caboclos do Açu. Posso falar, certo? Do grupo da comunidade Catu. Posso falar da comunidade Sagitrabanda. Todas essas comunidades, como várias outras, são comunidades, sim, indígenas, que estão no nosso território em luta por reconhecimento ético, territorial e político, certo? Uma luta interminável, tão importante. A história oral é entendida por nós historiadores como uma ferramenta fundamental, através do uso de entrevistas, de relatos, de depoimentos. Nós, historiadores, temos o papel de reconstruir essa história através dessas memórias para justamente repor todo um cenário de uma história indígena que foi premeditadamente ocultada ou invisibilizada. A oralidade articula o passado e o presente e legitima a vivência desses povos indígenas, reconhecendo, portanto, seu direito, sua luta, né, por tantas questões relativas à sua herança e suas tradições, tá? O ensino de história inclusivo é central para combater o apagamento. O papel do ensino de história é fundamental nessa reconstituição dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. A escola deve ser um espaço de valorização de memórias e das lutas por reconhecimento, tá? Por fim, aqui os territórios quilombolas, herança e resistência. As comunidades quilombolas são comunidades formadas por africanos escravizados e seus descendentes que resistiram ao regime escravocrata. Comunidades como Capoeira, Acauã representam toda essa persistência do legado quilombola.
Na Constituição de 88, foi reconhecido o direito às terras das comunidades remanescentes de quilombos, como também dos povos indígenas, né? A identidade quilombola envolve dimensões territoriais, culturais, históricas e até espirituais. Atualmente, nós temos essas comunidades tendo como maior desafio a efetivação da titulação. O título reconhecido pelo governo da terra para tais comunidades é um grande desafio. Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande, uma lentidão, uma certa burocracia para que essas demandas sejam vencidas por tais comunidades que são tão importantes. Enfrentam ainda o racismo institucional, a falta de políticas públicas, o racismo cultural, a rejeição e a intolerância às religiões de matriz afrodescendente. Os quilombos, portanto, são sim espaços de cidadania, né, de memória coletiva e resistência, tão essenciais para a nossa sociedade democrática. Portanto, gente, nós tivemos aí os assuntos relativos a esse desfecho atual da nossa história do Rio Grande do Norte. Esses tópicos finais, vocês também vão poder acessar aí os pontos mais essenciais e resolver as questões, certo? Eu quero agradecer, dizer da nossa alegria. Nessa aula final, eu estou levemente constipado, você deve ter percebido aí pelo áudio, mas ofício a ofício, dever a dever, nós tínhamos que encerrar esse conteúdo aqui, entregando a vocês o melhor. Foi uma satisfação imensa trazer história do Rio Grande do Norte para a plataforma CliverMed e vamos com tudo trabalhar ainda geopolítica do RN, que é um assunto muito mais curto, né? Muito mais tranquilo, e deixar você, prontíssimo para arrematar todas as questões desse concurso. Grande abraço do professor Lucas Donato, estamos à disposição para dúvidas e eu só tenho a dizer que eu acredito em cada um de vocês. Plataforma CliverMed é um verdadeiro sucesso, são médicos que estarão sim muito em breve, se Deus quiser, concursados. Um grande abraço do professor Lucas Donato, até a próxima.